Bom dia, garotado do nono ano, Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Newton. E antes da gente começar a aula de hoje, eu queria avisar vocês que o meu vizinho está fazendo uma obra aqui ao lado. E mesmo eu dentro do quarto, trancado, ainda assim o barulho às vezes incomoda e pega nas gravações. Então quando ficar um barulho assim meio estranho, vocês já sabem do que é e eu vou tentar, ele deve estar quebrando uma parede, sei lá. Eu vou tentar falar mais alto nesses momentos, que é para não atrapalhar o entendimento, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tudo mais, que a gente vai estar respondendo, tá, gente? Lembrando que os exercícios você deve bater foto e mandar. Aqueles que estão mandando exercícios constantemente, que estão aqui no meu caderninho, anotadinho, o nome, sempre recebe o feedback, sempre recebem aí a minha explicação sobre a questão, a minha resposta, para que vocês possam comparar com as respostas de vocês, certo? Então, hoje a gente finaliza o assunto populismo, um capítulo aí bem extenso, com muitos detalhes. Falamos de muitos presidentes importantíssimos para a história política brasileira, e hoje a gente vai falar de duas temáticas. A gente vai falar das questões indígena e negra durante o populismo, e vamos falar também de arte, cultura e sociedade durante esse período, certo? Então, para começar a nossa discussão, primeiro vamos falar a respeito dos indígenas. Gente, a ideia desses governos populistas, muitos deles, foi de incorporar os indígenas à sociedade brasileira. Como assim incorporar os indígenas à sociedade brasileira? Se tinha a ideia de que esses indígenas viviam, muitos deles, isolados e à parte da sociedade, né? Então a ideia foi criar uma política que pudesse incorporar essas sociedades indígenas à sociedade brasileira. Então a ideia aí começa com... primeiro, esses indígenas poderiam representar o Brasil em territórios não muito ocupados do Brasil. Então, a ideia de serviço de ocupação do território e defender fronteiras também em regiões não muito habitadas, né? Principalmente na região amazônica. Então, defesa das fronteiras e ocupação de territórios até então não ocupados. Com esse objetivo, vão criar o Serviço de Proteção aos Índios, também conhecido como SEPI. No caso aí, os irmãos Vilas Boas, Orlando, Cláudio e Leonardo, tiveram muita importância nessa atuação aí junto a grupos indígenas, né? Principalmente com relação à reserva do Parque Nacional do Xingu, que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas antes eu queria que vocês pegassem lá, né, o livro de vocês na página 33, bem lá no final, tem um quadradinho azul, e aí eu queria que você acompanhasse a leitura, tá? Você pega, pausa aí o vídeo, pegue seu livro, é importante, falando justamente sobre o Serviço de Proteção aos Índios. Então diz assim, ó: o SPI afirma o sentimento de pertinência do índio à nação brasileira, como sua parte integrante e sofredora. Lutou para demarcar terras indígenas, motivado pela atitude de reconhecimento de direitos indígenas e de solidariedade às suas culturas. Avançou e evoluiu na sua concepção do índio e na sua prática indigenista. Criou o conceito de parque indígena. Concretamente, demarcou cerca de 1/3 das áreas indígenas até então conhecidas, totalizando 40% do território indígena reconhecido até aquele momento. Implantou o Parque Nacional do Xingu, criado em 1961 por decreto presidencial, marco maior desse tempo de indigenismo e cuja conceituação iria servir de modelo para a demarcação das novas terras que iam sendo reconhecidas à medida que novos povos indígenas iam sendo contatados. Ou seja, gente, o Serviço de Proteção ao Índio deu início a essa questão da criação do que a gente chama de reservas indígenas, áreas destinadas a esses indígenas. A ideia das reservas indígenas, assim como do Parque Nacional Indígena do Xingu, gente, como eu falei a princípio, é a integração desse indígena, é a interação desse indígena com a população, com a sociedade, tá? Então eles buscam demarcar essas terras até para garantir
que esses indígenas tenham posse legal de terras que eles já habitavam há muito tempo, entenderam? E aí no nosso estado do Pará existe muito conflito entre os latifundiários e os indígenas, e aí aparece os que a gente chama de grileiros, né? Quem são os grileiros? Os grileiros são pessoas que não detêm a posse da terra, mas eles fraudam documentos para dizer que aquela terra pertence a eles, entenderam? E aí, muitas vezes essas terras ficam próximas ou dentro até de reservas indígenas, e aí começa o conflito. Quando não, os garimpeiros, os madeireiros, para tentar extrair madeira, extrair minérios, acabam invadindo essas reservas indígenas que, segundo a Constituição, são intocadas, são desses indígenas para que eles possam sobreviver e continuar dando prosseguimento à sua cultura, tá? Como uma ideia de você ceder algo que já pertencia a eles, mas não era legalizado. Então, a ideia das reservas indígenas e do Parque Nacional Indígena do Xingu é garantir essa posse legal das terras. Porém, como eu acabei de explicar, essas reservas ainda são muito desrespeitadas, certo? Hoje você percebe um grande avanço das queimadas na Amazônia. Hoje você percebe um grande avanço de garimpos na Amazônia e muitos deles dentro de reservas indígenas. E para que isso seja feito, muitas vezes eles acabam entrando em conflito com os próprios indígenas. E aí a gente acaba tendo um cenário muito semelhante a lá no início da colonização, quando os portugueses chegaram e começaram a dizimar etnias para tirar suas riquezas. Tá? Então esse é o cenário que nós temos. Falando sobre os negros, gente, o Estado não tinha nenhum projeto de inclusão social. Se criou um projeto de inclusão social para o indígena, mas para o negro não existia. E esse projeto não existiu, gente, nunca, desde a abolição da escravidão. Então, quando aconteceu a abolição da escravidão, lá em 1888, ainda o Brasil Império, né, não se pensou no que faria com essa mão de obra negra. Então, o negro fica livre de ser escravo, porém ele não tem um trabalho, muitas vezes não, era muito discriminado, o racismo ainda muito forte, mais de 300 anos de escravidão não era um documento que ia acabar com o racismo no Brasil. Então muitos desses negros acabam sendo excluídos da vida social, excluídos da sociedade, e durante muito tempo permaneceu assim. E aí, se você comparar aqui a política indigenista com relação à negra, você vai perceber que os indígenas tiveram um aparato estatal, teve a mão do Estado para organizar. Já os negros, não. Eles tiveram que se organizar e eles vão criar, tá, os meios de sobrevivência dentro dessa sociedade, os meios de se da participação social dentro dessa sociedade, tá? Então a gente tem aí em 1943 a criação da UHC, né? Que o objetivo era combater práticas racistas e buscar melhores condições de vida. Olha que legal, né? Foi criado em Porto Alegre por João Cabral Alves. Esse UHC significava União dos Homens de Cor, tá? E aí esse grupo ele promovia ações em prol da informação, promovia debates, promovia publicações próprias e alfabetização aí, assistência médica e jurídica para os homens de cor, ou seja, para a população negra. Em 1944 você tem a criação do Teatro Experimental do Negro, também conhecido como TEM. A iniciativa aí foi de um ator chamado Abdias do Nascimento, e o objetivo dele, e esse tem tá errado, tá, gente? É um N aí, tá? E o objetivo dele era justamente dar papéis para atores que fossem negros. Muitas vezes, nas peças daquele período, gente, os atores brancos se pintavam para fazer papéis de negros. Então, esse grupo de artistas se reúne, cria aí esse Teatro Experimental do Negro para mostrar
a cultura, para mostrar a arte do negro, mostrar que o negro também tinha condições de fazer papéis, de atuar, valorizar a arte do negro. Então aqui você tem uma imagem representando justamente o TEM, né, o Teatro Experimental do Negro. Mais uma vez lembrando, eu cometi um erro aqui, um erro de digitação. Aqui, ô vizinho, aqui, não é isso aqui não. Aqui é um N, tá? N. Tudo bem? Então vamos lá. Última parte de hoje, arte, cultura e sociedade. Gente, a segunda metade da década de 1950 se cria no Brasil um clima otimista. Teve todo o desenvolvimentismo, teve tudo que tinha de bom na política para acontecer e tal. Claro que nós não vivemos um cenário político ideal, né? Todos os presidentes que nós falamos aqui, a economia não funcionou como eles imaginavam que funcionaria. Porém, outras coisas deram um ar de otimismo para essa sociedade. Que coisas foram essas? No futebol, nós tínhamos Pelé e Mané Garrincha, que se transformaram nos símbolos nacionais. Então, no futebol, o Brasil se tornou uma potência. O Brasil poderia não ser uma potência econômica, uma potência militar, mas no futebol, o Brasil era bom. Mas naquele período, tá, gente? Naquele período, ninguém imaginava o Brasil pegar uma peia da Alemanha, como a gente pegou hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente não é uma potência econômica, a gente não é uma potência política e a gente também não é uma potência no futebol, né? Mas, meados da década de 50, nós éramos, tá? Então, esses dois aí destruiu qualquer sistema defensivo. Para quem gosta de futebol, já deve ter visto alguma das jogadas desses dois craques, tá? E aí, gente, com essa ideia de otimismo, de símbolo nacional do futebol e tal, criou-se um otimismo e meio que uma ideia de criar um sentimento de brasilidade. Ou seja, arte que fosse genuinamente nacional, genuinamente brasileira. As coisas que os brasileiros olhariam e se enxergariam naqueles representantes. E aí a gente tem a exaltação da beleza da mulher brasileira, representada na figura de Marta Rocha, considerada a eterna Miss Brasil. Tá aqui a Marta Rocha, ó. Bem aqui, então, é a Marta Rocha, considerada a eterna Miss do Brasil, mas nesse período fizeram vários aqui, o Pelé e o Mané Garrincha, tá? Nesse momento fizeram vários concursos de beleza para essa ideia de exaltar a brasilidade da mulher brasileira. No campo das artes, nós temos aí Bossa Nova, né? Um novo gênero musical. Para quem já ouviu, o Bossa Nova, ele é bem interessante, tá? Eu acho até que eu vou passar uma pesquisa para vocês sobre Bossa Nova, né? Quem já ouviu Garota de Ipanema? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Então, a Bossa Nova meio que representava ideias, né, de, digamos assim, saudade, de amor, tá? E aí você tem vários artistas, você tem o Tom Jobim, você tem o Vinícius de Moraes, que são esses dois aqui, tá? Então, escrevendo músicas que tratavam do sentimento, tratavam de amor, de matar a saudade, de acabar com a tristeza. Então, meio que refletir, a Bossa Nova vem para sintetizar todo o sentimento otimista que se tinha naquele período, veio sintetizar com uma levada meio samba, mais desacelerado um pouquinho, menos agressivo, digamos assim, a viola sendo a principal característica do gingado da Bossa Nova. Então, inclusive o JK é considerado, o Juscelino Kubitschek, o presidente Bossa Nova, né? Nesse período que aflora toda essa questão aí desse novo gênero musical. E aqui na última imagem eu botei para vocês, ó, Bossa Nova, meio que uma sintetização de toda essa parte da nossa arte, cultura e sociedade do período. Ó, a beleza feminina, representação da beleza feminina, o orgulho do futebol,
o desenvolvimento promovido, principalmente, né, representado por um automóvel aqui, promovido durante o governo do JK, do Juscelino Kubitschek, e aqui um rapazinho com um violão tocando. Então via-se um rapaz com violão, só podia ser um gênero naquele período, né, representando aí a bossa nova, certo? Então, gente, o que nós tínhamos para conversar sobre populismo era isso. Para hoje fica o exercício da página 35, 36 e 37. Qualquer dúvida, entre em contato. Fiquem com Deus e até a próxima.